Falar mais, mas o ministro Flávio Dino está aqui e ele tem pouco tempo porque tem agenda longa e a gente não vai esticar a entrevista. Ministro, bom dia, é um prazer falar com o senhor. Já estava com saudades do senhor, ministro. Você, saudar todos os ouvintes, continuo todos os dias acompanhando o seu trabalho e ouvir os seus comentários e acho que sempre é muito importante essa perspectiva democrática e dos interesses da população, dos mais pobres, que você acaba de apresentar. Ministro, vamos ser rápido nas perguntas, que o senhor parece que tem pouco tempo, não é? A situação do Rio Grande do Norte, o rabo não pode abanar o cachorro. Não pode uma organização ou algumas organizações criminosas mandarem num Estado soberano da Federação. O que estão fazendo no Rio Grande do Norte é anarquia, beira o terrorismo. Estava discutindo até com o Sarruba, ele disse, não se enquadra a lei antiterrorismo. Eu falei, olha, se olhar direito, a gente tem que começar a discutir isso e ver o que é terrorismo ou não. Mas não se pode permitir o que está acontecendo no Rio Grande do Norte, nem lá e nem em qualquer estado da federação, sob pena do país ficar sem governabilidade. Bandido tem que cumprir pena na cadeia e pronto, acabou. O Lula fez muito bem em atender o governador e mandar a Força Nacional para lá, e se precisar, manda até Forças Armadas. O que não pode é bandido querer mandar em qualquer lugar. Como é que o senhor entende essa situação, ministro? Nós estamos ampliando esses efetivos, acabei de conversar com a governadora há poucos minutos atrás. Nós vamos deslocar mais uma aeronave hoje, com mais policiais, para ajudar o governo do estado. Já fizemos isso há 2 dias atrás. Estamos ampliando dia a dia o efetivo nessa perspectiva correta que você coloca. A governadora Fátima e a equipe estadual de segurança pública conduzem hoje o enfrentamento a essa crise, porém com total apoio do governo federal. Agora mesmo os dirigentes estão já providenciando esse novo efetivo, hoje teremos novo efetivo, amanhã também, e tenho dito, olha, nós temos 200, podemos chegar a 300, 500, 800 membros das forças nacionais, quantos forem necessários para apoiar o governo do Rio Grande do Norte. É uma crise que tem fatores locais, infelizmente, o governo do estado está tratando da parte que lhe cabe e nós estamos dando todo esse apoio e acredito que esses esforços vão produzir bons resultados nos próximos dias. Importante essa sua colocação, ministro, pelo fato de que havia perspectiva de que isso pudesse ser, como dizia a minha avó, um rastilho de pólvora, né? Se espalhar pelo Brasil. Mas o senhor, como ministro, tem muito mais informações do que nós e pode garantir que é uma crise local, que, é claro, é importante que é um Estado da Federação. Nós sofremos com os nossos irmãos lá do Rio Grande do Norte, mas é uma crise localizada, não há possibilidade de se espalhar pelo Brasil? Não há nenhuma indicação nesse momento, nós estamos acompanhando com todo o Sistema Nacional de Segurança, inclusive com o Centro Integrado de Inteligência que o Ministério mantém com os estados no Ceará, portanto monitorando todo o Nordeste, e não há até agora, temos feito contato com todas as equipes dos estados vizinhos, inclusive ao Rio Grande do Norte, e não há nenhuma indicação de extrapolação ou de extravasamento dessa crise para outros estados. Claro, como você menciona, é uma crise grave, é um estado da federação que está numa situação de conflagração, daí a presença do governo federal, ao mesmo tempo que monitoramos os outros estados e também enfrentar as causas estruturais dessa situação, que derivam, muitas vezes, da dificuldade de investimento no sistema penitenciário. Às vezes há políticos, inclusive, da Atena, que condenam quem investe no sistema penitenciário, quando só há segurança pública se você faz esses investimentos e resolve esses problemas. E eu falo com autoridade. O sistema penitenciário de Pedrinhas era um dos piores do Brasil. E havia rebeliões ali, motins, esse quadro de conflagração que hoje o Rio Grande do Norte atravessa, era frequente no Maranhão, toda semana. E aí você faz investimento, constrói unidades e você melhora as condições de segurança cumprindo a lei. E às vezes há políticos que ficam fazendo demagogia, dizendo assim, investir dinheiro em preso. Sim, é cumprir a lei.
e ao mesmo tempo que você cumpre a lei, você melhora a segurança da sociedade, que foi o que aconteceu no Maranhão. Com os investimentos da tenda que nós fizemos lá, a taxa de homicídios na região metropolitana de São Luís, da nossa capital, caiu em mais de 60%. Eram mais de 1.000 mortes por ano, nós deixamos no patamar de 300. Então, nós estamos lutando para conseguir dinheiro, inclusive no Congresso Nacional, para apoiar os estados que estão com o sistema penitenciário numa situação mais difícil, porque é daí que nascem as crises que acabam levando a essas situações todas tristes, como nós estamos vendo, e com muita firmeza, mão firme do Estado, como você mencionou. Olha, dentro de um princípio básico de lógica, eu sou um dos caras que mais defende a aplicação dentro da lei de penas pesadas, mas que sejam cumpridas e cumpridas como pena mesmo. Bandido não pode mandar em cadeia absolutamente, eu sempre defendi isso. Penas rígidas, e a aplicação da pena pressupõe a recuperação do réu. Isso é um dos princípios básicos do direito. Seria idiota se discordasse do senhor desse aspecto, e acho que é o caminho. Porque senão, já disse o ministro Jungmann que cadeia era escritório de bandido. E é verdade, é mesmo. É uma fábrica de soldados do PCC, de sindicato do crime, de amigos dos amigos. O sujeito entra ladrão de bicicleta numa cadeia, para ele sobreviver, ele tem que se aliar a uma grande facção e sai do outro lado na ponta. Pior que não sai recuperado, mas sai um bandido, um criminoso que vai alimentando a formação de crime, principalmente estimulada por essa divisão de renda que eu falei, por um caldo social de cultura que nós temos que ver também, não é só cadeia, você tem que resolver essa distribuição de renda, tem muita gente pobre passando fome, que fica fácil o crime organizado a regimentar, fica fácil. Os caras são até favoráveis a esse tipo de atitude porque estão morrendo de fome, não têm o que comer, e é por isso que eu acho que tem que ser discutida a aplicação de lei antiterrorismo quando alguém para um estado, a cidade de Natal está parada, tem 1,5 milhão dos 3,5 milhões de habitantes lá, mas se você não investir no sistema penitenciário, você só vai fabricar da realidade instituições, universidades de crime. Ao invés de você recuperar, você bota uma pessoa lá dentro, ela sai pior do que entrou e sai com ordens de crime organizado para barbarizar aqui fora e daí por diante. Tem que investir na recuperação dos presos. Se não investir em recuperação de preso, quem sofre somos nós, a sociedade que está aqui fora. E a lei não é cumprida, tá? Até que ponto isso é provável? Fala-se até em privatização de cadeias, que o Estado não teria condição de arcar com custos para investir em penitenciária. O que o senhor fez no Maranhão deu certo. Daria com prisões federais e daí por diante? Ou se pensa, como nos Estados Unidos, de privatizar algumas prisões? Os estados têm diferentes modelos, inclusive modelos de compartilhamento de gestão com o setor privado. Nós fizemos muitas parcerias lá com o setor privado, que se refere a trabalho, por exemplo, porque trabalho faz parte do cumprimento da pena, os presos têm que trabalhar, e isso quebra o poder das facções criminosas, e é uma forma, inclusive, de reparar os danos à sociedade. Então, porque no trabalho são produtos que se revertem em benefícios à sociedade. Dou um exemplo, recuperação de carteiras escolares. Nós fizemos isso. Então, põe os presos para trabalhar recuperando carteira das escolas dos meninos. Ou fabricação de blocos de cimento que foram usados para pavimentar a rua. Então, as pessoas estão lá presas, custeadas pela sociedade, mas ao trabalharem, geram um benefício à sociedade. Então, isso nós queremos trazer para o país inteiro, investir também em novas unidades. Nós já estamos fazendo isso com alguns estados, fortalecer o sistema federal, porque ele, na hora da crise, é quem ajuda, inclusive com a remoção de presos, como nós já fizemos no Rio Grande do Norte agora, e vamos continuar a fazer, para enfrentar esse poder das facções, descapitalizar a facção. Fizemos uma grande operação, inclusive em São Paulo, essa semana, com a apreensão de milhões e milhões de reais de facções, inclusive em espécie, dinheiro, bloqueio de contas, para tirar o dinheiro do crime organizado. É isso que nós estamos fazendo. Hoje,
também apreendemos armas de quadrilhas, então, hoje, inclusive. Então, é um trabalho contínuo que agora está na direção certa. E, no caso, enfrentar essas crises. Evidentemente, o Rio Grande do Norte vive essa situação, é o nosso foco principal nesse momento. Ao longo do dia da tenda, a gente vai ter mais novidades. Eu estou aqui, enquanto converso com você, montando já essa nova equipe que está indo lá para o Rio Grande do Norte para ajudar o governo do estado. O senhor acha que o que foi enviado para o Rio Grande do Norte, só lembrando que o Schneider me avisou aqui, o João também, que nós estamos com a Band News TV. Mas o senhor acha que o efetivo da Guarda Nacional, que foi enviado hoje, mais do que já tinha sido enviado, são suficientes com as forças de segurança do Estado, também já acrescidas de participação da Polícia Federal, seriam suficientes para conter essa crise? Ou o senhor acha que haverá necessidade de envios até de tropas, de forças armadas? Isso, em último caso, se houver necessidade, a governadora poderia pedir para o GLO. Mas o que tem lá, o senhor acha que já é o suficiente? Nós estamos com um policial muito experiente, inclusive comandou a PM em São Paulo, que é o Coronel Alencar. Excelente. Ele é o comandante da Força Nacional, foi a pessoa que nós colocamos no comando da Força Nacional aqui no Ministério da Justiça quando assumimos. E o Coronel Alencar está, nesse momento, conversando com o Secretário Nacional de Segurança Pública, fazendo essa avaliação. Se for necessário propor a ampliação da presença federal, inclusive com as Forças Armadas, vamos fazer. Eu quero deixar essa mensagem muito clara ao povo do Rio Grande do Norte, ao governo do Rio Grande do Norte, como disse, sempre em sintonia com as autoridades locais. Força Nacional de Segurança, Força Penitenciária, já estão lá. Vamos ampliar ainda hoje, vamos ampliar amanhã também. Se nós chegarmos ao final de semana e não houver estabilização, vamos partir ainda mais para medidas mais duras, sob comando do Coronel Alencar, que é a nossa referência no enfrentamento dessa crise. Bom, pela sua agenda, quando o senhor quiser interromper a entrevista, pode interromper a qualquer momento, porque eu sei que o senhor está com uma agenda apertada, né? E eu não gosto de descumprir aquilo que a gente acorda com os nossos profissionais, que são os seus assessores de imprensa. Quando quiser interromper, é só falar, o senhor é da casa. Ministro, sobre essa cobrança do presidente Lula, com os ministros, saiu lá até Lula, dá bronca em ministros, me parece salutar que o Lula peça para que tenha mais agilidade em qualquer setor de atividade no Brasil, porque o Brasil tem pressa nisso, em recuperar um país depauperado, com uma situação difícil, que vive uma crise econômica grande dentro de uma crise globalizada. Então, há que se ter agilidade mesmo, e acho que os ministros receberam esse recado do presidente Lula de uma forma positiva. Creio que sim, é papel do técnico do time, inclusive, orientar, cobrar, e a gente vê isso no campo de futebol. Então é a mesma coisa, ele tem toda a autoridade, a legitimidade e a responsabilidade. No que nos cabe aqui no Ministério da Justiça e Segurança Pública, a velocidade máxima. Nós já estamos entregando viaturas, já liberamos na semana passada 2 bilhões de reais que estavam empossados, estavam retidos para os estados, melhorarem, investirem de acordo com os critérios dos governadores e das governadoras. Lançamos um programa de 700 milhões ontem, então nós estamos falando de investimentos significativos para apoiar os estados, ao mesmo tempo fortalecendo a Polícia Federal, e aí eu poderia mencionar para você apreensões de drogas, apreensão de armas, que acontece todos os dias. Hoje tivemos, como mencionei, a apreensão de armas, estamos cuidando do fortalecimento da presença da Polícia Federal na Amazônia, inclusive no Vale do Javari, onde aquele seu colega jornalista foi assassinado, o Dom Felipe, junto com o Bruno Pereira. Uma base fluvial da Polícia Federal vai ser instalada lá, porque a gente não pode permitir que o narcotráfico mande na Amazônia brasileira, porque isso é muito grave, inclusive para a nossa soberania. Nós temos ações específicas relacionadas ao estado do Rio de Janeiro. Até umas pessoas mal intencionadas na política distorceram, Datena, uma reunião que eu fiz na favela da Maré. E eu fui com muita convicção, fui com a segurança necessária, mas reuni com as pessoas pobres, porque tem um certo tipo de político que só lembra dos pobres em tempo de eleição.
tempo de campanha. Na hora de pedir voto, vai. Agora, depois, acha que não é para ir mais, porque onde tem pessoas pobres morando é lugar de bandido. Ora, isso é uma vergonha. Isso é quebra de decoro parlamentar. Isso é discurso de bandido, de criminoso na política. Então, eu fui lá no Rio de Janeiro porque nós estamos organizando. Como é que a gente fortalece a ação ali no Rio de Janeiro, que é um estado vital? Nós temos política para todos os estados, como mencionei, todos os estados, todos, independentemente da posição política do governador, tem recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública. Independentemente se o governador é de um lado ou de outro, o presidente Lula liberou agora 500 viaturas policiais novas, das quais a maioria para o combate ao feminicídio. São Paulo vai receber, Minas vai receber, o Rio vai receber, as primeiras 270 já foram adquiridas, mais 230 para fortalecer as delegacias da mulher. Então são ações práticas, concretas, nessa ideia de velocidade a que você fez alusão, porque realmente o Brasil tem pressa, e o presidente Lula tem pressa, e eu tenho pressa, você tem pressa, sobretudo os cidadãos que precisam desse investimento de segurança pública. Eu acho que o senhor devia ampliar mais essa sua preocupação em relação às comunidades, porque o social é fundamental. 99,9% das pessoas que moram em comunidade são gente de bem, foram excluídas da sociedade pelo preço do aluguel, por falta de habitação. Começa com uma casa, duas. Hoje tem comunidade em São Paulo com 250 mil, 120 mil pessoas que são cidades, né? Mas se o governo não ocupar o social, o crime ocupa o lugar que o governo está ocupando. E com 0,5% de criminosos comandando comunidades, dizia o ministro Jungmann também que 1 milhão de pessoas que viviam nas comunidades do Rio respondiam às leis do crime organizado e não às leis do Estado. Mas o Estado tem que se fazer presente de forma social primeiro, mas combater também. Isso não quer dizer que você não vai combater o crime que está instalado dentro da comunidade, que a base do medo, a base do fuzil, a base da bala tenta controlar as pessoas de bem que lá moram. Acho que o senhor devia fazer mais essas incursões, porque o governo tem que ocupar socialmente pessoas que são cidadãs brasileiras e que dependem de emprego, de oportunidade de trabalho. Dentro das comunidades dependem de hospitais, dependem de centros comunitários, dependem de áreas de lazer, porque se você não toma conta, quem toma conta é o crime organizado, e o senhor tem razão. Eu estou sendo rápido aqui para não deixar de fazer as perguntas que eu preciso fazer. A questão do presidente Jair Bolsonaro e as joias da coroa, enfim, como é que está a situação do presidente Jair Bolsonaro em relação a essas joias que ele recebeu da Arábia Saudita, e que se cria um quadro judicial importante dentre tantos problemas que o presidente tem e ele não volta ao Brasil. Qual a posição do governo brasileiro em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro nesse e outros casos já judicializados? São joias que ultrapassam o valor de 16 milhões de reais, então há realmente um fato a ser investigado, está sendo investigado. O Tribunal de Contas da União determinou, inclusive, a devolução dessas joias, acho que no prazo de 5 dias ou 10 dias, e isso é importante, e as investigações vão seguir, porque várias pessoas tentaram desviar, se apropriar dessas joias. Então, são joias que equivalem a uma fortuna. Então, é um fato realmente grave. Espero que o ex-presidente da República compareça à Polícia Federal para prestar esclarecimentos. É um direito dele passar a versão dele sobre os fatos. Nós temos, Datena, aqui uma postura muito clara, que é a da lei, ética da legalidade. Aqui não há perseguição. Agora, também não há sujeira embaixo do tapete. Não contem comigo para isso, não há leniência, não há conivência. Eu sou agente público há mais de 30 anos e já exerci cargos no judiciário, como juiz federal, deputado federal, governador de um estado, agora ministro, e sempre ficha limpa. Outro dia inventaram uma maluquice na internet de que eu respondo a 277 processos. E ficou repetindo essa maluquice por aí afora, que eu não sei de onde tiraram esse desvario. O contrário, eu não tenho nenhuma condenação, nenhuma ação, e assim vou continuar, e por isso tem autoridade moral para garantir isso. Investigação nos termos da lei. É isso que está sendo feito, vai continuar a ser feito,
E quando nós tivermos a atualização da Atena, eu terei o maior prazer de conversar com você. Você sabe que eu tenho muito respeito profissional ao papel que você desempenha aí no Grupo Bandeirantes. É mútuo, a reciprocidade é total. Agora, ministro, o presidente pode prestar esclarecimento à Polícia Federal de forma virtual lá dos Estados Unidos ou não? Pode, depende do advogado dele requerer. O que é importante é que, na minha ótica, ele exerça o seu direito de esclarecer. São fatos em que algumas pessoas do governo dele foram já ouvidas, outros serão ouvidos, e ele seria o destinatário. Há um documento que mostra que parte dessas joias ele chegou a receber no Palácio da Alvorada. Então é importante, há documentos sobre isso, é importante que ele possa se manifestar. É claro que depende dos advogados dele próprio, é um direito que ele tem, mas a investigação vai seguir, e eu espero que as decisões sejam cumpridas, porque realmente a lei tem que ser para todos, independentemente de ter cargo, de não ter cargo. Esse é o princípio fundamental pelo qual a Polícia Federal atua nesse momento no Brasil. Olha, conversando com o Sarrup, que é um procurador-geral do Estado que entende muito de leis, ele chegou a dizer que, vez ou outra, e com muita frequência, o crime organizado está ganhando a guerra, né, por causa de leis e sentenças que são aplicadas. Ele mesmo falou isso. Sentenças que são aplicadas, como, por exemplo, ele citou um caso específico da liberação do André do Rap, que em qualquer outro lugar do mundo, nos Estados Unidos, pegaria uma prisão perpétua mais 200 anos. É um dos principais traficantes do mundo. E foi liberado mediante uma lei pelo ministro decano Marco Aurélio, que antes de se aposentar disse: olha, eu liberei porque está na lei. A lei vocês fizeram, cobrem lá do Legislativo. Dentro da lei eu liberei. Mas tem um aspecto da lei, aquele que solta e aquele que prende, né? Você pode usar esse ou aquele. Soltar um traficante como o André do Rap chega a ser mais, principalmente pelo PCC, que é uma das máfias que mais crescem no mundo, não é? Não basta você querer reformar um Código Penal que tem quase 100 anos, se nem a lei que você tem à mão e que você pode aplicar no aspecto punitivo para determinadas pessoas perigosas demais ao sistema, você aplica. Então, antes de reformular a lei, acho que seria interessante uma discussão até em nível nacional com pessoas notáveis para aplicação da lei que já está aí contra o crime. O senhor não entende dessa forma? Você tem razão, Datena, é uma luta permanente garantir esse efeito, de que a lei, de fato, seja cumprida, e fazendo uma coisa que Jesus Cristo ensinou, é separar o joio do trigo. Você tem que distinguir as situações diferentes. Às vezes a gente vê uma pessoa que furtou uma lata de leite e que fica um ano presa. E você vê, ao mesmo tempo, uma pessoa violenta que cometeu crimes graves e que fica 3 dias preso. Então, isso não é um problema de lei, isso é um problema de falta de aplicação da lei, porque você tem que distinguir. A prisão deve existir para pessoas reincidentes, que cometem crimes com violência, grave ameaça à pessoa. Essas pessoas têm que ser presas. Agora, você tem que, ao mesmo tempo, usar os recursos da sociedade com inteligência, porque um preso custa, em média, R$ 2.500 por mês. Enquanto que uma pessoa de tornozeleira eletrônica custa R$ 250. Então, você tem uma pessoa que praticou um crime, um furto, eu não estou dizendo que ela não deve ser punida, é claro que deve ser punida, mas uma senhora, uma mãe ou um pai que pegou erradamente, cometeu um crime, uma lata de leite no supermercado, ele vai para a cadeia, ele piora. Então, você tem que separar isso, e para isso nós criamos um órgão exatamente para levar essa ideia. Pessoas violentas, pessoas reincidentes, têm que ser presas e cumprir pena. E aí o cárcere não pode ser sobrecarregado com quem cometeu crimes de menor importância, que devem ser punidas, repito, devem ser punidas, mas punidas com inteligência, para que a prisão possa funcionar melhor para aquelas pessoas realmente perigosas para a sociedade. É essa separação do joio e do trigo que às vezes falta.
e aí resulta em anomalias como você tem mencionado. Tanto traficantes como políticos mal intencionados provocam o mesmo mal à sociedade. A soltura do Cabral, que tinha mais de 300 anos de cadeia a cumprir, e de outros, né, Gedel e daí por diante, podem cumprir um rito legal com bons advogados, conseguidos às vezes até com o dinheiro que essas próprias pessoas podem ter conseguido pelo crime. A soltura do Cabral é um exemplo clássico disso. Como é que pode alguém que tem mais de 300 anos de cadeia a cumprir por crimes que geram uma série de problemas? O estado do Rio de Janeiro, quase que os últimos governadores todos passaram pela cadeia ou ficaram na cadeia, 6 governadores ou coisa assim, o Cabral um deles. Mas isso pega mal perante a sociedade recebe mal. Como é que esse cara roubou tanto e está na rua? O que é que o senhor pode falar sobre isso, ministro? De um modo geral, nós temos, infelizmente, essa presença de criminosos na política, ou de representantes de criminosos na política. Isso, infelizmente, acontece, não é a maioria. Toda instituição humana, infelizmente, tem os bons, tem os maus. E os não bons pode generalizar. Os maus devem ser punidos, como os tribunais mandarem. Então eu sou a favor de que as punições sejam proporcionais à gravidade dos delitos, inclusive na política, porque isso também tem um efeito pedagógico, porque são pessoas muito conhecidas, né? Então essa é uma luta nossa também. Nós temos uma proposta do Código de Processo Penal que é de 1941, portanto, como você disse, vai no rumo dos 100 anos. E aí ela funcionando melhor, esse código, a justiça sendo mais ágil, com mais produtividade, né, mais velocidade, isso vai combater a criminalidade. Datena, muito obrigado a você, viu? Eu fico sempre muito grato a você por esse espaço generoso e estou à sua disposição, assim como de todos que nos acompanharam. Ministro, foi um prazer. A entrevista poderia ser maior, mas o senhor tem uma agenda apertada, principalmente para resolver o que está acontecendo lá no Rio Grande do Norte. Foi um prazer falar com o senhor, estamos aqui à disposição. Um abraço grande ao senhor. Muito obrigado, bom dia, que Deus proteja todos nós. Um abraço. Sorte e saúde com Deus. O UOL também transmitiu essa entrevista.